Ajuda-nos a promover, dá-nos fervor, inspiração para executar o teu querer. Unidos vamos já, combater o mal, vitória nos dará, em nós do Senhor, lutemos com a dor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Amém. Agora eu quero convidar o irmão Beto para trazer o versículo. Quem está gostando? Levanta a mão. Ótimo! Então, o tio Beto trouxe o versículo ontem. E o desafio hoje é a gente repetir o versículo. E depois eu quero ver quem pode vir aqui à frente falar o versículo ou daí mesmo do seu lugar. Tá certo? Então, quem lembra do versículo? Mas primeiramente vamos revisar para todos e aprender mais uma vez o versículo. Vamos lá? Primeira referência, quer que diz lá? Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ok? Agora, cadê os meninos? Bem alto. Já. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses 4:19. Muito bem. Pode dizer assim, olha, só tem pouco menino aqui, mas falou muito bem. Agora as meninas de pé, por favor. Ó, os meninos fizeram muito bem. Vamos ver se vocês conseguem fazer igual os meninos. Vou superar, vamos lá. Já. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses 4:19. Muito bem. Podeis assentar. E aí, quem poderia me falar agora? Vem aqui, meu amigo. Esse aqui é o meu amigo. Como é seu nome? Antônio, nosso irmão querido Antônio. Ele é um corajoso, não é não? Oh, vamos lá. Filipenses 4:19. E o meu Deus, em sua riqueza, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todo aquilo que você necessita. Filipenses 4:19. Muito bem. Amém. Memorizado o versículo. Estou muito feliz. Mas agora, tio Beto, lembra que ele falou para fazer missões? São 3 formas. A primeira forma é o quê? A segunda? E a terceira? Então, tio Beto, agora, hoje nós vamos falar sobre o ir, tá certo? Quem será que poderá fazer missões, né? E nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre o ir. O ir é todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, que Deus chama para falar de missões. Mas vocês crianças que estão aqui, vocês podem ir agora para o campo? Não, verdade? Mas tio Beto quer explicar algo muito especial para você. No momento, vocês vão ser testemunhas de Jesus. Testemunhar de Jesus, porque vocês são crianças agora, estão aprendendo, mas existe, depois que vocês estiverem adultos, né?
aqui a igreja vai chamar você. Vocês precisam primeiro saber o que é testemunhar de Jesus. O que seria testemunhar de Jesus? Quem pode me dizer aí? Quem pode me dizer? Falar de Jesus. Quem mais? Quem mais? Então nós vamos aprender aqui. Então, é uma testemunha. É um cristão que vive para o Senhor Jesus Cristo e fala a outras pessoas sobre Ele, compartilhando o que viu, o que ouviu e também o que sabe em seu coração do Senhor Jesus. Essa é a definição, porque no momento a gente precisa testemunhar, e testemunhar do Senhor Jesus, o significado dessa definição. Agora, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Marcos 16:15. O que é que diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ide é uma ordem de quem? De Deus. Muito bem. Tem outro versículo também que está na palavra que a gente pode pegar. O que é que diz aí? Mateus 28, 19. O que é que diz aí? Ide por todo, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações, está vendo? Está escrito na palavra de Deus. Outro, olha o que diz aqui também. O que é que diz aí? Testemunha de Jesus é falar do amor de Jesus. Qualquer criança aqui que já tem o Senhor Jesus em seu coração, convidou para morar, pode falar do amor de Deus às crianças e às outras pessoas. Mas eu quero trazer algumas perguntas. O que é testemunhar? Alguém já falou o que é testemunhar? Muito bem, está certo. Agora, quem pode testemunhar? Quem pode testemunhar? Todos aqueles que já têm o Senhor Jesus no coração, que já foi salvo, que crê no Senhor Jesus, que um dia vai morar lá no céu, com essa convicção no coração, pode falar do Senhor Jesus. Outra coisa, a quem você pode testemunhar? Para outras pessoas. E quem são as outras pessoas? Todos os amigos, familiares. Família, vizinho, amigos, os coleguinhas, vizinhança, não é isso? Então, é uma conferência missionária, vocês estão aprendendo isso. Outra pergunta: quando e onde você pode testemunhar? Muito bem, agora em todo o nosso bairro, vocês crianças podem testemunhar do Senhor Jesus. Vocês fazendo isso, vocês estão cumprindo o id, o ir, o falar do Senhor Jesus às outras pessoas. Olha bem, outra pergunta: como você pode testemunhar? Falando de Deus, falando que Ele ama. Agora, para testemunhar do Senhor Jesus, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus, tirando briga, xingamento, tirando palavrões, mau comportamento, agressão, desrespeitando o pai, desrespeitando o professor. Então, Deus não se agrada disso. Uma pessoa que comete isso, será que ele está dando bom testemunho de Jesus? Uma criança que faz essas coisas, malcriada, não respeita as professoras lá na escola, aqui na igreja, será que ela está dando bom testemunho de Jesus? Então, como é que uma pessoa dessa pode falar do amor de Jesus? Não pode. Ela tem que ser transformada, ela tem que ter convicção de que ela realmente recebeu o Senhor Jesus como Senhor
Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso que esta conferência está sendo ministrada para vocês. É isso que Deus espera de vocês, que cada criança, porque Deus ama as crianças e ela quer usar vocês na obra, orando pelos missionários que a igreja já tem, também contribuindo. Vocês podem contribuir com a obra missionária, também vocês podem ir aonde vocês estão aqui, falando, sendo um testemunho da palavra de Deus, falando do amor de Jesus, ok? Agora, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu trouxe esse slide porque a figura ela é melhor para vocês fixar. Bom, de que forma? Distribuindo folheto. Lembra o testemunho de Beth que eu trouxe aqui? Ela orou ao Senhor, com 10 centavos ela deu a professora teve a ideia, comprou um folhetinho, botou naquela caixa e enviou lá para aquela missionária na África. A missionária na África foi evangelizar um homem, deu aquele folhetinho e aquele homem se converteu. Ela ensinou, ele se converteu. Quando ela voltou, um ano depois daquela missionária lá na África, já tinha 1.500 almas convertidas, só por causa uma menina orou com 10 centavos. Então não importa o tamanho da sua oferta, mas que dê voluntariamente, de coração e com alegria ao Senhor. Outra forma também aqui, olha. Convide outras pessoas para vir à igreja, tá certo? Façam isso, que você também está testemunhando do Senhor. Outra coisa, escreva seu testemunho e mostre a seus amigos. Você tem um amigo que vocês conversam, aí você quer testemunhar de Jesus? Fale o que Jesus fez no seu coração, como Jesus transformou a vida de cada um de vocês que já recebeu Jesus. Fale com seu coleguinha: eu era isso, mal criado, respondia, mas hoje Jesus já mora aqui no meu coração, eu hoje não faço mais isso, e Jesus te ama, Ele quer também que você tenha esse bom comportamento e falar do amor dele. Isso sim que seria um bom testemunho, a sua própria vida diante dos seus colegas, aonde vocês estiverem. Outra coisa, outra forma também, conte a história do livro Sem Palavras. Quem conhece o livro Sem Palavras aqui? Esse aqui, quem não conhece, quantas cores tem o livro Sem Palavras? A amarela fala de que cor? Do amor de Deus, você tem que falar. A segunda cor, a cor escura, fala de quê? Do pecado. Então o pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos e praticamos que não agrada a quem? Muito bem. A terceira cor, que cor é? A vermelha vai falar de Cristo, o Filho perfeito de Deus. Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, não ficou morto, está intercedendo por todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus. A quarta cor vai falar que cor é? Branca, é a apropriação. Vai falar em João 12, né? A todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você pode testemunhar. E aqui está a cor, que cor é? O verde. O verde representa crescimento. E tem um texto que diz lá em 2 Pedro 3,18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, crescimento, crescer na obra do Senhor Jesus. É isso que Deus espera da criança na vida de vocês. E pode confiar na palavra, porque a palavra, tudo que a palavra está escrito é verdadeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. Você pode usar a própria mão. Eu quero ensinar, todo mundo de pé, rapidinho. Faz assim, mão direita à frente. Vai aprender com o Gilberto quando for testemunhar aí com as crianças. Deus me ama. Deus me ama. Sou pecador. Sou pecador. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Eu recebo. Sou salvo. Sou salvo. Eu estou esquecendo porque isso é muito estranho. Mas não, veja lá. Deus me ama. Sou pecador. Cristo morreu por mim. Eu recebo. Sou salvo. Então, com a mão, você pode evangelizar. Você pensou que é isso? Que coisa boa? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Deus me ama, sou pecador, Cristo morreu por mim, eu o recebo, estou salvo. Mas use outros métodos, folhetinho, né? Para também evangelizar. Aqui na escola deve ter, converse com o seu pastor, que o pastor vai fornecer para vocês. Cante uma música. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou? Você pode dizer isso, ó, Cristo fez isso no meu coração, para os seus coleguinhas. Vê se tem mais alguma coisa. Ore por seus amigos e familiares. Nunca esqueça de orar por eles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vou parar por aqui. Então, eu quero hoje um momento especial. Um momento especial, eu conversei com ela aceitou o desafio, ela está me olhando. É a irmã Benedina. Chega, como é o nome dela? Benigna. Benigna, por favor, chegue aqui para a senhora me ensinar um cântico com essas crianças que nós vamos cantar ao Senhor. Vem aqui. Olha um cântico que eu nunca tinha ouvido, eu gostei. E vocês vão aprender com ela. Deixa eu ver aqui. Com alegria. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Vai. Quem traz almas a Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas a Cristo, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Mais uma vez, a outra. Quem ora em santidade, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sem cessar, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. E Deus o recompensará. Amém? Vocês gostaram da participação especial? Então, vou estar orando por esse momento. Aqui é um globo. Está vendo? Missões. Vocês podem vir em qualquer parte desse mundo, se um dia Deus chamar vocês para testemunhar do Senhor Jesus em qualquer região do mundo. Diga sim. Diga sempre sim ao Senhor Jesus. Ele vai suprir, como diz o versículo, Ele supre todas as nossas necessidades. Tá certo? Vamos orar um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dessas crianças. Que o Senhor ajude, meu Pai, a elas entenderem a importância de missões. Que elas orem por missões. Que elas contribuam por missões. E também, Pai, que ela seja uma boa testemunha do Senhor, aqui na igreja, aqui no bairro, na família, na escola, aonde elas estiverem. Que o Senhor abençoe grandemente, Pai, e abençoe esta igreja, todas as crianças dessa igreja, abençoe o pastor da sabedoria, ele, a esposa, e todo o corpo infantil, departamento infantil dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando. Eu oro agradecido, no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos estar assim, convidando o nosso conjunto das trevas para a luz. Juntamente com a irmã Railda vai estar assim, cantando com eles. O servo do Senhor é a hora, as crianças oferecemos para Jesus. O Evangelho anunciamos sem demora, privilégio da escuridão a nossa luz. As crianças para Deus, essa é nossa missão. Nós suas coisas em cada estado, uniremos
primeiro. Precisa ser você, irmão. Então, arregace as mangas e vá. Não fique com medo, não. Vá. Nós temos aqui esses, porque nós não tivemos medo. Nós investimos, nós estamos investindo. E nós queremos muito as crianças para Deus. As crianças para Deus. Essa é nossa missão. Nós somos escolas de cada estado. Uniremos nossas mãos em oração. Para Jesus e para as crianças ser pregado. Obrigada. Que realmente nós possamos, né, estarmos dando nosso testemunho, como o irmão Beto aqui passou, né, para nós, que não apenas fique aqui dentro, entre as quatro paredes, mas que nós realmente possamos testemunhar, possamos falar do Senhor, porque o Senhor nos deu esse dom a cada um de nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então, que nós possamos estar a cada dia testemunhando, através de nossas vidas, com a palavra de Deus também. E isso é muito importante para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor. Nesse momento eu vou estar orando e em seguida vou estar passando a palavra nesta manhã para a nossa palestrante, a irmã Rose. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, nos encoraje, através, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que a gente possa fazer a diferença neste mundo, ó Pai, que nós estamos vivendo, de maneira a qual nós possamos mostrar que Jesus é a solução, ó Pai, em todas as coisas, que nós possamos mostrar às pessoas o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Nos ajude a cada dia estarmos mesmo assim dispostos, ó Pai, em nossos corações, a fazermos missões, não somente em lugares distantes, mas aqui mesmo, ao nosso próximo, ó Pai. Coloca mesmo esse desejo em nossos corações, ó Deus. Abençoa tudo aqui que está sendo feito e também, ó Pai, abençoa a irmã Rose que estará trazendo a mensagem, ó Deus, nessa manhã, que possa falar o nosso coração, que venha a ser, ó Pai, de encorajamento para cada um de nós e que assim, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando em tudo. Te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia ao pastor Tiago, também para os irmãos, né, que estão aqui nesta manhã. E queremos dizer que estamos muito alegres, muito felizes e agradecemos assim a Deus por esse tão grande privilégio para a gente estar aqui participando da 6ª Conferência Missionária Infantil aqui da Igreja Batista Betel. Obrigada à irmã Antônia pelo convite, ao pastor Tiago também, à missionária Railda e a toda a igreja, o povo que está nos apoiando também. É uma alegria muito grande, né, ouvir falar de missões, principalmente para as crianças que já têm Jesus como seu Salvador. E é isso que o Senhor quer, que você consagre a sua vida. Quem sabe daqui a alguns anos, né, lá para frente, né, pastor? Alguma criança chegue para o senhor, para a missionária Railda, para a professora Antônia e para as outras professoras assim: olha, pastor, lembra daquela conferência missionária infantil? Ali Deus tocou no meu coração, Deus me chamou para eu ser um missionário. Deus me chamou, uma menina, para eu ser missionária, viver na obra de tempo integral, para ser um pastor. Então, tudo que nós estamos fazendo, não sou eu que vou falar, mas a palavra de Deus diz que o trabalho do Senhor não é em vão no Senhor. Então, às vezes, como a irmã Railda também falou, né, que às vezes a gente menospreza um pouco as crianças, esquecendo que elas são o futuro da nossa igreja. E elas são o futuro, sim, do nosso país. E nós precisamos falar de Jesus para ela. E para isso nós fomos chamados e enviados por Deus. E eu louvo a Deus por esse tão grande privilégio de nós estarmos aqui e apresentando a história desse homem que aprendeu e viveu pela fé, sabendo que Deus supre, que é Jorge Miller. E vamos dar então continuidade, crianças, à nossa história missionária? Sim!
A tia Rose já falou o nome dele, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Qual o nome do personagem principal da nossa história missionária? Muito bem, Antônio. Olha, eu falei ali atrás com a irmã Antônia para ela pegar 3 chaveirinhos desse aqui, chaveirinhos missionários, e entregar, tio Beto, para aquelas 3 crianças que falaram o versículo. E eu louvo a Deus por isso. A irmã Antônia vai fazer isso depois. E vocês sabem quem veio aqui na frente e falou, né? Levanta a mão quem foi que veio aqui na frente. Só foi Carol, Rian e Antônio. Parabéns para vocês, viu? Que Deus abençoe e continua assim, memorizando a palavra de Deus. Então vamos lá, crianças. Nosso tempo é curto e nós temos que correr um pouquinho. Então, George Miller, quando ele alugou a primeira casa para o orfanato, era apenas para 30 crianças. Mas naquele dia, quando ele preparou tudo, ali estava esperando que alguma avó, alguma pessoa fosse ali fazer a primeira inscrição. Mas passou o dia todo e ninguém apareceu. E ele ficou tão triste e ele ali foi para a porta, olhando mais uma vez para ver se vinha alguém, mas infelizmente nada. E ele foi para casa, triste, pensativo. E quando ele chegou em sua casa, ele sentou ali na poltrona e a sua esposa Melry perguntou: ninguém? E ele disse: ninguém, Melry. Eu não entendo, Melry. Deus colocou esse propósito no meu coração de abrir um orfanato e eu sei que é da vontade de Deus. E Melry ali, mas cadê as pessoas? Para onde elas foram? E ele: Melry, eu não sei. E Melry falou à sua esposa: George, nós oramos por tudo. Nós oramos pedindo a casa, Deus deu. Nós oramos pelo investimento financeiro para alugar, para pagar o aluguel, Deus deu. Pelos utensílios da cozinha, por pessoas para trabalhar. E naquela hora, crianças, presta atenção, Melry lembrou que eles não tinham orado a Deus pedindo o mais importante, o principal do orfanato, que eram as crianças órfãs. E naquele momento, George Miller entendeu que a sua esposa estava coberta de razão. E naquela hora ele disse: Melry, precisamos orar agora. E eles ali juntos foram orar, agradecendo a Deus por tudo que Deus já tinha suprido, mas que naquele momento: Senhor Deus, por favor, envie as crianças para o orfanato. Porque naquele orfanato, aquelas crianças, elas não iriam só morar, comer, beber, dormir, mas elas iam aprender da palavra de Deus. E olha, eles foram dormir depois da oração. No dia seguinte, ele se aprontou todo como de costume e lá vai George Miller lá para casa, lá na rua Wilson. E quando ele chegou lá, criança, para a surpresa dele e de todos, lá já estava uma fila de senhoras, cada um levando duas, 3 crianças órfãs para entregar para ele, para viver naquele orfanato. Ali chegou um menino chamado Jerry, que tinha 10 anos. Jerry, ele era travesso como todas as crianças são, corria para lá, corria para cá, enquanto a tia estava ali fazendo a inscrição, ele estava ali procurando ver o que era que ele achava ali naquele orfanato, e logo ele encontrou uma pedra e tacou no pé do missionário George Miller. George Miller deu um grito: ai, meu pé! E logo, rapidinho ele já ouviu, foi um estouro na janela. Pá! E Jerry também quebrou a janela naquele dia. George Miller, minha janela! E a irmã lá disse: pastor, não reclama, o senhor orou a Deus pedindo as crianças. E ele agradeceu a Deus pela vida de Jerry. E olha, aí foi uma grande bênção. 30 crianças ali. Criança, passado um tempo, George Miller estava com uma ficha de várias crianças que estavam na fila para ir para aquele orfanato, mas só que não tinha capacidade, não dava para mais. E a situação financeira começou a apertar. E ele chamou ali os funcionários
e começou a dizer para eles o quanto Deus tinha suprido, porque até agora ele ainda não tinha falado para as pessoas, mas naquele momento ele queria também que os irmãos que ali estavam ajudando soubessem também que Deus supre. E eles assim, foi logo uma dizendo: pastor, eu sei que está difícil, como o senhor falou que vai fechar o orfanato. Nós não queremos que feche o orfanato. Olha, pastor, o meu salário não precisa o senhor pagar. O senhor pode contar com essa oferta. Eu vou entregar para o orfanato. E eles começaram também, ali os irmãos, começaram a orar, pedindo a Deus a direção de tudo que eles fossem fazer para ajudar ao missionário George Miller em manter o orfanato, porque o orfanato precisava de comprar comida, precisava de pagar o aluguel da casa, precisava de pagar a energia, a água, então tinha muitos gastos, não é verdade? E o dinheiro ia acabando, porque além das 30 crianças, ainda tinha os funcionários, e todos os dias eles tinham que tomar café, almoçar, jantar. E ele falou, os irmãos: não se preocupa, pastor, nós vamos fazer alguma coisa para vender. E eles foram vendendo tudo que eles tinham. Além de fazer bolos, lanches, eles vendiam roupas, eles vendiam os próprios sapatos, aqueles irmãos crianças, para ajudar ao orfanato e dar aquela oferta ao pastor George Miller. Olha, ele ficou tão feliz, e eles disseram: pastor, nós vamos fazer mais. Um dia, o pastor George Miller, o missionário, estava ali sentado em seu escritório, e ele estava vendo assim o movimento dos irmãos que trabalhavam lá, corria para cá, corria para lá, e ele não estava entendendo. E ele chamou o rapaz que era o gerente, né, que ajudava a cuidar, a gerenciar ali aquele orfanato, e ele falou: o que está acontecendo? E ele disse assim: olha, pastor, nós temos experimentado também a resposta de oração que Deus tem nos dado. Olha, Deus nos deu resposta para as nossas orações, e nós conseguimos mais oferta para o orfanato. E o pastor ficou tão feliz: mas como que apareceu esse dinheiro? E Deus respondeu às nossas orações. Mas cada dia ia se gastando, e o dinheiro vai terminando, né? Comprando as coisas necessárias que faltavam. E agora, mais uma vez, ele já estava não só com aquela casa com 30 crianças, mas ele já tinha alugado a segunda casa ali naquela rua Wilson, lá na cidade de Bristol, lá na Inglaterra. E olha, 60 crianças já estavam ali. As despesas aumentaram. E mais uma vez, ele agora dependia totalmente de Deus, porque aquele dinheiro tinha acabado. E ele orou a Deus: Deus, eu estou precisando, Senhor, de R$2.000, que era para pagar as dívidas do orfanato. E olha, logo depois, uma semana talvez, chegou uma irmã com uma oferta e falou para ele: pastor, tinha um pouco mais de recursos, Deus colocou no meu coração que eu tinha que vender minhas joias. E ali, pastor, eu consegui esse valor, não é muito, mas eu creio que vai ajudar. Quando ele abriu o envelope, quanto que era a oferta? R$2.000. E mais uma vez, Deus estava suprindo a necessidade de George Miller. E ele sempre agradecia a Deus pelas ofertas. Certo dia, passado o tempo, George Miller agora já estava com a terceira casa, no mesmo corredor, na mesma rua, uma ao lado da outra. E quando ele chegou em casa, alguém bateu na porta e era a senhorita Britman. A senhora, aliás, ela era uma viúva, tinha perdido já um tempo seu esposo, seu marido, e ela chegou ali. E pastor George Miller e Mary convidaram para que ela viesse tomar um chá com eles. Quando ela sentou, o pastor George ficou assim olhando para ela. Tadinha, ela parecia que estava passando dificuldade, necessidade. A roupa toda suja, manchada, tão velhinha a roupa dela. E pastor George, olhando para aquela irmã tão amada, disse assim: Deus,
me perdoa, por causa do orfanato eu estou deixando de dar atenção para as irmãs da igreja, para os irmãos eu estou deixando de dar o cuidado necessário, estou tão envolvido no orfanato. E ele disse: irmã Britma, nos perdoe. Eu quero dizer para a senhora que eu e Melry, minha esposa, queremos ajudar a senhora em tudo que for preciso. O que a senhora precisar, pode contar comigo. E olha, senhora Britma, a nossa conta bancária é sua conta bancária. O que ele estava querendo dizer com isso, crianças? Que o dinheiro que ele tinha no banco também era daquela senhora. E aquela senhora chega a chorar, pegou o riso: nossa, vocês são maravilhosos, como vocês são especiais. Mas pastor, eu estou aqui porque Deus assim colocou no meu coração. Eu tenho na minha conta um valor de 250 mil reais e eu quero dar para o orfanato. Pastor George, missionário: não, senhora Britma, não, a senhora não entendeu direito. Eu quis dizer que o que é meu é seu, mas eu não quero o dinheiro da senhora. E ele: não me leva a mal. Ela: não estou levando a mal. Deus colocou no meu coração para eu dar essa oferta para o orfanato. E ele: senhora Britma, vamos orar. E ele sabia, ele estava passando por dificuldade, ele precisava de dinheiro lá para manter o orfanato funcionando. E naquele momento ele disse para ela: vamos orar. Sabe, criança, George Miller foi orar, porque ele não queria, devido à necessidade que ele precisava, pegar o dinheiro daquela querida irmã. E ele queria que ela desse com alegria, e não por necessidade, não com tristeza, mas que fosse realmente da vontade de Deus, que ela passasse todo aquele dinheiro para o orfanato. E ele orou por 6 meses. E ele disse para ela: a senhora vai, eu vou estar orando, a senhora ora também. E se Deus continuar colocando essa paz no seu coração, a gente vê o que faz. Novamente voltou a senhora Britma naquele dia, dizendo para ele que Deus estava colocando paz em seu coração por todo aquele tempo, que ela tinha que passar aquele valor que tinha em sua conta para o orfanato. E eles agradeceram muito, né, pelaquela oferta tão generosa daquela irmã. E ele orou mais uma vez, agradecendo a Deus. Quando ele chegou lá no orfanato, tinha um menininho chamado Colin. Colin, criança, ele tinha acabado de quebrar o corrimão da escada. Olha, o missionário George só ouviu um barulho, e alguém perguntando: quem quebrou? O que foi que aconteceu? E ele: será que alguém se quebrou no meio? Será o que aconteceu aqui? Será que foi uma cadeira? E ele, quando voltou, a irmã falou: pastor, Colin quebrou o corrimão. E o pastor George disse: Colin, você é tão magrinho, como que você conseguiu quebrar? E ele: foi eu sozinho, não, foi mais 6 comigo. E eles desciam, e quando no primeiro dia que eles chegaram ali, eles subiram as escadas. Uau, que legal, um corrimão! E ali eles iam, se escorregando pelo corrimão da escada. Só que ele agradeceu muito a Deus por Colin estar ali, aquele menino está ali no orfanato, porque ele ali lembrou que tantas outras crianças órfãs precisavam de ouvir da palavra de Deus, precisavam aprender sobre o amor de Deus e que precisavam ter um lugar digno para morar. Lembra no início que lá na Inglaterra as crianças órfãs, elas eram tratadas como vermes, como nada, não tinha nenhum valor. E ele queria tanto fazer pelas crianças. E naquele momento, ele teve uma ideia, porque aquela irmã falou assim: pastor, a família que mora aqui ao lado, que já era a terceira casa, eles vão embora e eles estão querendo alugar a casa. E eu pensei: será que o senhor não precisa de alugar mais uma casa? Agora já tinha 150 crianças no orfanato e a casa, as 3 casas não estavam dando. E ali aquela irmã nem sabia que ele já estava com aquele valor de 250 mil reais na mão.
E ele alugou, crianças, a 4ª casa, naquela mesma rua, na cidade de Bristol, chamada Rua Wilson. E depois de um tempo, desculpa, eu estou voltando. Ali, eles brincando. Só que estava acontecendo já um probleminha. Tinha um senhor, vizinho ali do orfanato, juntamente com a sua filha, morava ele, que ele já era viúvo. E ele chegou chateado, batendo na porta da cozinha e falou assim: Jessie, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não aguento mais esses meninos desse orfanato. Todo dia eles quebram uma coisa, todo dia uma coisa, e esse barulho terrível. E a Jessie, que estava ali descascando batata: pai, chama a polícia. Não, eu não vou chamar a polícia, eu vou fazer uma carta e vou mandar para o pastor George Miller. E ela disse assim: vai adiantar de nada. E olha, criança, no final ele escreveu algo que tocou muito ao coração do pastor George, quando ele disse: o Senhor fará aquilo que o Senhor achar que deve ser feito. E aquelas palavras ficaram em sua mente, né? Um certo dia, ele foi passear com a sua filha. Lembra do nome da filha de George Miller? Lídia. Isso mesmo, Antônio, Lídia. E ali eles passeando ao lado do rio, e ele disse assim: poxa filha, eu estou tão preocupada, porque os vizinhos estão incomodados com o barulho das crianças, e todos os dias está sendo uma coisa, e olha, eu recebi uma carta. Aí Lídia falou: mas pai, o que é que tem barulho? Barulho não faz mal a ninguém, barulho de criança é tão bom. Ela já estava com 14 anos, uma mocinha. E ali ele começou a olhar para ela: mas Lídia, nós não moramos do lado ali da casa, nós moramos lá na outra rua. E aqueles vizinhos que estão ali perto devem estar incomodados. Ela disse assim: olha pai, na verdade o que iria me incomodar se eu fosse uma órfã e tivesse que morar ali são aquelas casas feias, aquelas casas mofadas. E ele: Lídia, tem uma casa até que o ralo está entupido direto. Ela: pai, eu não entendo de ralo, eu entendo que eu gostaria de morar num lugar muito mais bonito que aquele. E ela mostrou para ele uma colina tão bonita, um monte tão lindo que não tinha árvores. Ela disse assim: sabe pai, eu gostaria, se eu fosse órfã, de morar ali. Por que o senhor não constrói um orfanato? Naquela hora, George Miller construiu um orfanato. Lídia continuou a conversar, e ele, o pai, disse assim: não estava nem mais ouvindo o que ela estava falando. Agora a mente dele veio: será que é a vontade de Deus que eu construa um orfanato? Mas com que recursos, com que dinheiro? E ela disse assim: pai, se eu recebesse uma oferta bem grande, eu iria construir um orfanato ali naquele morro. Aí ele disse assim: Lídia, você é mesmo filha de George Miller, porque ela também tinha muito amor no coração pelas crianças órfãs. E depois dali, George Miller ficou com aquilo na mente e começou a anotar o que ele iria precisar para a construção. E também, os valores, era muito dinheiro, criança. Só de uma vez para construir, para comprar o terreno e construir o orfanato, ele precisava de 50 milhões de reais. Como que ele iria conseguir esse dinheiro? E ali ele começou a escrever tudo. Ele tinha um diário de oração. Tudo que ele queria para ele pedia a Deus, ele escrevia naquele diário. E todas as suas orações estava naquele diário. E mais uma vez ele falou para Deus: Deus, se for a vontade do Senhor que a gente construa esse orfanato, dá os recursos necessários, dá um terreno de 330 mil metros quadrados para construir. E o tempo foi passando, ele orando, sua esposa orando, Lídia orando. E olha, ali tinha um homem que estava para vender um terreno. E ele, quando soube, começou a ir no escritório daquele homem, não encontrava. Ia na casa do dono do terreno, não encontrava. E um dia ele disse assim: eu preciso encontrar ele. Mas ele lembrou na palavra de Deus que diz que precisamos de ter paciência no Senhor. E ele lembrou lá de Abraão, quando teve paciência e recebeu a promessa de Deus, né? Porque Abraão foi paciente. E ele ali começou a anotar e orando e orando. E um dia ele foi na casa daquele homem e finalmente encontrou.
Aquele homem estava lá, ó, sentado, parecendo que estava tão cansado. Disse assim: ei, seu pastor, por que o senhor não veio aqui antes? Eu estava esperando o senhor aqui ontem à tarde. Olha, ele disse: eu estou tão cansado que eu não consegui dormir a noite inteira, porque uma voz ficava martelando na minha cabeça: vende o terreno para o pastor, vende o terreno para o pastor. E sabe, ele não só vendeu, como preço, ele botou um preço baixinho. Isso tudo vinha do homem? Não. Tudo quem estava fazendo era Deus. Deus estava suprindo. E ele comprou aquele terreno, já tinha um arquiteto, já tinha um construtor, que era o irmão da igreja, e disse: pastor George, o senhor não precisa dar nada para nós. Vamos fazer o projeto, que é desenhar, né? Como que vai ser o orfanato. O projeto é isso, que tem que ter um desenho da casa, que como teve da igreja. E assim foi. Aqueles irmãos fizeram tudo. E olha, criança, depois, passado 2 anos, aquele primeiro orfanato estava pronto para 300 crianças. Crianças lá da Rua Wilson e mais 180 crianças que estavam na fila para entrar no orfanato. E ele e a sua esposa Mary ali em pé na porta, e uma fila de 300 crianças, uma atrás da outra, entrando para o prédio do orfanato. E ele começou a trabalhar, todos eles ali trabalhando, tão feliz, tão agradecido a Deus, por Deus estar suprindo tudo o que eles necessitavam. E aquelas crianças, elas ouviam da palavra de Deus, elas eram salvas ali. Depois, será que ele ficou só nesse orfanato? Não, George Miller sentiu desejo no seu coração de construir mais outro prédio. Mas sabe por quê? Porque ali a fila de crianças órfãs cresciam cada dia mais. Crianças que precisavam do orfanato, mas que não tinham espaço. E ele mais uma vez orou, quando aquele irmão entregou mais uma carta para ele, dizendo: pastor George Miller, aqui está mais uma carta, mais uma inscrição para mais crianças. E naquele momento Deus colocou no coração dele que ele precisaria construir mais um orfanato. E agora, os valores que ele não tinha. E ele o que fez foi orar, pedir a Deus a direção de Deus e o suprimento de Deus. Ele tinha muita fé que Deus ia suprir mais uma vez. Vocês acham que Deus ia suprir as necessidades? Isso mesmo, com certeza, criança. E ali ele foi procurar mais uma vez, começou a orar pedindo a Deus recursos financeiros para isso. E as ofertas começaram a vir. Tinha algumas pessoas que eram contra ele, mas outras lá dos Estados Unidos, igrejas da Austrália, igrejas da Índia, igrejas da Alemanha, todos enviando oferta para a construção de mais um prédio. Irmãos também que ofertavam, tinha ofertas grandes, crianças, de milhões de reais que chegavam até ele. Assim também como tinha oferta de 50 reais. Sabe quem mandou para ele? Um daqueles meninos lá da Rua Wilson, do primeiro orfanato da casa número 6, e disse para ele: pastor, ele escreveu: receba com gratidão essa oferta, porque eu louvo a Deus pela sua vida e a vida da sua família quando me acolheram ali na Rua Wilson, e foi ali que eu encontrei a luz para a minha escuridão, para a minha alma escura. A luz, ele estava se referindo a Jesus, que foi ali que ele entregou a vida dele para o Senhor, e que ele era muito grato pela vida do missionário George Miller, por tudo que tinha feito para ele. Outro daqueles meninos agora era um sapateiro, mandou 10 pares de sapato para ele vender para fazer dinheiro. Pessoas davam roupa, pessoas davam utensílios de casa para ele vendendo e fazendo dinheiro, e a oferta ia aumentando. Até que um dia ele estava com os recursos necessários em sua mão, e ele conseguiu agora de comprar um outro terreno. E ele chamou ali
um construtor, e ele ali na frente tinha chovido, ele andando rápido ali pelas montanhas, naquele terreno cheio de lama, cheio de barro, e ele na frente mostrando lá para o construtor, e o construtor ali, o que ele está fazendo, onde é que ele quer ir? E ele ia atrás do missionário George Miller, até que George Miller chegou ali naquele vale e disse assim: olha, nós vamos comprar esse terreno, Deus vai nos dar o dinheiro para comprar. E aquele construtor queria dizer alguma coisa para ele, e ele disse assim: pastor, ele, vamos construir, o senhor precisa medir. Ele: pastor, por favor, me escuta, o senhor pode ter o dinheiro que for em mãos, mas o senhor não vai poder comprar esse terreno. E ele disse: como assim eu não vou poder comprar? Mas Deus quer que eu compre. Ele: pastor, o senhor pode até comprar outro, mas esse não. E ele: por quê? Porque o dono morreu, e o dono deixou lá no testamento que durante 100 anos não poderia vender aquele terreno. E ali ele disse: mas Deus vai suprir outro lugar. E naquele momento ele olhou na colina, o que era que estava lá construído? O primeiro prédio do orfanato. Ele: já sei, vai ser ali, olha, não tem nada de um lado e nem tem nada do outro, vamos. E ele foi rápido subindo ali, o sapato entrando na lama, sujando a calça toda de lama, e o construtor atrás dele. E quando ele chegou ali do lado do prédio, do primeiro prédio que ele tinha construído para 300 crianças, e ele tinha pedido a Deus que agora queria prédio para 1000 crianças, ou seja, 700, e com 300 que já tinha aqui, ia formar 1000 crianças. E ali ele mediu: olha, tem 20 metros aqui, ou era 200, e aqui também do outro lado, com certeza também vai ter, né? Ele perguntou para aquele construtor: sim, pastor, vamos medir tudo direitinho. E crianças, depois de 20 anos, se passou. Ele não construiu só o primeiro, o segundo, o terceiro, mas Deus deu para George Miller 5 prédios de orfanato. E agora não tinha mais 30 crianças como lá na Rua Wilson, no primeiro orfanato que era alugado. Não tinha mais 60, não tinha mais 150, não eram mais 300 naquele primeiro prédio, não era mais 1000, eram 2000 crianças órfãs que estavam ali sendo acolhidas, que estavam ali sendo amadas pelo aquele missionário e pela sua família. E ele ali com a sua esposa, olhando, regozijando em Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus estava fazendo na vida dele, tinha feito na vida dele. E ele falou assim: Mary, um dia eles vão saber. E ele estava falando, se referindo àquelas pessoas que não acreditavam em Deus. E ele falou para Mary, eu vou ler aqui para vocês. E ele disse assim, e Mary perguntou: mas eles vão saber o que, meu marido? E ele disse que Deus é fiel e que Deus ouve as orações. E ela: claro, eles vão saber sim. E foram ali para dentro do prédio e olha, chegou um moço chamado Jim. E ele estava preparando aquele moço para poder gerenciar todos aqueles orfanatos quando ele partisse, quando ele morresse. E Jim começou a trabalhar, um homem temente a Deus, e a sua filha Lídia agora já era adulta. E eles estavam trabalhando juntos. E George percebeu que Jim e Lídia não só trabalhavam juntos, mas que eles estavam gostando um do outro. Oraram, pediram a direção de Deus e Jim e Lídia se casaram. E será que depois que Deus fez tudo isso, que deu esses orfanatos para a glória de Deus ali para George Miller, será que ele parou? Será que George Miller se aposentou? Pois bem, crianças, com certeza acho que vocês querem saber um pouco mais do que aconteceu. E a tia Rose vai ler aqui para vocês, tá bom? Olha só, George Miller
depois que ele estava ali com aqueles orfanatos prontos, naquele mesmo ano de 1870, a sua esposa Mary, ela faleceu. Ela faleceu de uma doença, de uma febre reumática que ela tinha. Em 1872, o genro de George Miller, Jim, ele assumiu todo o controle do orfanato. Lembra que George Miller estava preparando ele para isso? Mas George Miller não se aposentou. Em vez disso, sabe o que ele fez? Começou a viajar pelo mundo pregando o Evangelho e encorajando os outros crentes a saber que Deus é fiel, que Deus supre, que Deus ouve as orações. E Deus supriu para este momento, para ele, depois de 3 anos que a sua esposa tinha falecido, a sua primeira esposa, Deus preparou para o missionário George Miller uma outra companheira chamada Susana Grace, com quem eles se casaram em 1871. Depois de 4 anos, em 1875 a 1892, George Miller com a sua esposa Susana fizeram 11 viagens missionárias por todo o mundo. Até lá no Oriente Médio, que ele queria tanto pregar o Evangelho, Deus agora permitiu que ele fosse. Ele até voltou na cidade em que ele nasceu, lá na Alemanha, e pregou em uma capela da sua cidade. Foram muitas e muitas viagens que eles fizeram juntos. Depois, eles retornaram a Bristol, onde tinham os orfanatos, e em 1892, ele continuou ajudando na igreja, na escola bíblica dominical, como professor, e assim foi, ali no orfanato também ajudando até a sua morte. Em 1898, ele morreu de causas naturais, no 3º prédio do orfanato que tinha construído. Em seu funeral, aquela cidade de Bristol parou para acompanhar, porque ele era muito querido e todas as pessoas viam a fé dele, o quanto que ele era também fiel a Deus. E sabe, o seu genro, Jim, pregou no seu funeral e lembrou de George Miller, citando Hebreus 13, 7 e 8, que tia Rose vai ler aqui rapidinho para vocês. Em Hebreus 13, capítulo 7 e 8, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o 8 que diz, vamos recitar junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Crianças, lembrai-vos dessa conferência missionária. Lembrai-vos de tudo que aqui foi feito. Teve muita oração para que chegasse até agora. E Deus está respondendo as orações de cada um dos amados, do pastor que estiveram orando, das professoras, as nossas orações. E vocês estão aqui. E quem sabe alguns anos, você também não possa ser um missionário, assim como George Miller foi, e como tantos outros que estão pregando a palavra de Deus até hoje. Lembra-se disso. Que Deus abençoe. Amém. Então, amados, gostaram da nossa lição de George Miller? Muito linda, né? Deus abençoe a nossa irmã Rose, que ela continue levando a palavra do Senhor aos pequenos e grandes. Nós vamos pedir à igreja para ficar de pé e vamos todos cantar o nosso cântico, só o coro dessa música, né? Que é uma música desafio para você. Como eu já falei, você igreja, você gente grande, que precisa dar valor aos pequeninos, que precisa ir e contar às crianças que Jesus morreu por elas. Oh, que maravilhoso nós podemos ouvir sobre esse missionário, não é? Nós vimos que até os 18 anos ele era um descrente, fazia tanta coisa errada, mas alguém falou de Jesus para ele, e ele se converteu.
E assim também nós temos que fazer. Não podemos desistir jamais, irmãos. Porque não quer, porque é duro. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, nosso dever é falar. E falar às crianças de São Cristóvão, para Deus. As crianças da Yolanda, para Deus. As crianças do planeta, para Deus. Eu estou ansiosa para voltar para as escolas. Deus sabe do meu coração. Quero mesmo que chegue, já conversei com as diretoras, e quero que chegue em fevereiro para eu ir. Eu vou, em nome de Jesus eu vou. Porque Deus me tirou daquela Covid, porque Ele ainda tem para eu fazer alguma coisa, e eu não quero ficar quieta não. Eu vou fazer 70 anos, mas eu quero trabalhar para meu Senhor até aquela última respiração. E eu quero que daqui saiam pessoas que vão tomar o meu lugar. Eu estou indo. Quem é que vai ficar aqui para tomar o meu lugar? É você, igreja. E você precisa estar disponível para Deus. Então vamos cantar nosso corinho. Que Deus fale no seu coração. Que você precisa de falar às crianças de Jesus. Vamos cantar. E logo depois, a nossa querida irmã, que Deus me deu essa irmã amada, que eu amo tanto. Ele me deu bem no princípio do meu ministério. Como eu mandei um vídeo para uma igreja falando sobre isso, que é a irmã Antônia. Deus me deu a irmã Antônia em 1985 para 86, por aí. Ela era uma desviada e Deus a trouxe para aqui. Eu a conheci através do pastor George, que me apresentou. E que bênção! Ela se identificou com esse trabalho. E de lá para cá, a irmã Antônia é só bênção em minha vida. Ela que prepara tudo, é ela que sabe desenhar. Tudo isso aqui foi a irmã Antônia que fez para a glória de Deus. Eu não posso viver sem meu ministério sem Tônia. Eu disse a ela. Porque ela é bênção. E ela vai dar o desafio missionário logo depois do nosso cântico aqui.